Começou a gravação. Desculpem por isso. Bom, então, só para ficar registrado na gravação, eu me esqueci de ligar a gravação e até este momento nós fizemos uma pequena rememoração do que foi visto no... Não, mas eu não estou lendo, esse é o problema. Se eu tentar repetir tudo, vai ficar meio esquisito, né? Eu fiz uma pequena retomada do que foi visto no primeiro encontro. E aí eu li junto agora esse trecho do texto Serpente, do Herbert Welder. E eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, desse trecho da figura de linguagem que se chama metalepse. A metalepse se define por ser, da maneira mais básica, de tomar o antecedente pelo consequente. Então, falar sobre alguma coisa como se ela já equivalesse pelas consequências dela. Por exemplo, nesse trecho, ele fala que o poema é mais forte que uma boa dose de LSD. E isso, a gente fica um pouco em cima do muro nessa colocação, que é, por um lado, é um poeta escrevendo isso. E por mais que esse texto possa ser considerado um texto em prosa, ele também é um poeta que não faz tanta distinção assim entre poesia e prosa, e em vários momentos ele fala sobre a prosa não existir. E, na verdade, só o que existe é a poesia. Inclusive, um texto que a gente vai ver hoje mais para frente, ele fala exatamente isso. Então, no Herbert Welder não existe muito essa fronteira. Então, se ele está falando que o poema é um instrumento, não é de se desconsiderar que esse texto também valha, de alguma forma, para a própria ideia de que seria um poema. Mas mesmo se não for, quando ele fala um poema é bem mais forte que uma boa dose de LSD, de um lado, esse texto é um texto quase que, digamos assim, teórico, é uma reflexão sobre o que é o poema. Por outro lado, o que ele está dizendo sobre o que é um poema é muito performativo, né? Porque é muito fácil a gente se perguntar também, será que é mesmo? Né? Se você toma uma boa dose de LSD, você fica muito louco, né? Você lê um poema, você fica tão louco quanto, ou mais louco ainda? Ou quando ele dá esses exemplos, né? Drogas, estroboscópios, ritmos insistentes até tombarmos em convulsão, estados catalépticos, comas. E tudo isso seria muito pobre perto do poema, no poder que o poema tem de alterar os estados da consciência, por exemplo. Então ele está atribuindo um poder à poesia que, que é bem grande, né? E a metalepse é uma figura de linguagem muito presente na obra dele, porque ele faz muito isso. Ele escreve muitos poemas que são sobre poesia. A Tatiana, que está aqui, inclusive, assistindo, tem uma leitura dele das obras do Herbert Welder como metapoesia. De praticamente tudo que ele diz é sempre sobre poesia, e é daí que ele desdobra todos os outros temas. Então, isso é uma figura de... Sim, é uma figura de linguagem muito presente na obra dele, porque ele está o tempo inteiro muitos poemas falando sobre o que a poesia faz, o que é escrever poema, o que ele está passando enquanto ele está fazendo esse poema, e às vezes não necessariamente escrevendo esse poema. Em muitos momentos é escrevendo esse poema, em alguns momentos é cantando esse poema, e a noção de canto é uma noção muito central para a obra dele. Só um breve parênteses sobre essa noção de canto. É uma noção central que remete a muitas coisas. Talvez uma referência central para isso seja o romantismo, quando resgata o sentido de epos da Grécia, que dá a palavra que dá origem à palavra épica, né? E que é essa ideia do canto fundador, de que com a voz você consiga projetar imagens que configuram o mundo, né? Então é realmente um resgate da voz como fundadora da realidade. E o Herbert Welder resgata essa ideia de canto e fala da sua própria obra como canto. Mais para frente também a gente vai ler um poema dele onde ele fala sobre o ato de cantar. Então, dentro daquele quadro que a gente viu, tudo bem, Laura, não se preocupe. Está sendo gravado, apesar de a gente ter perdido o começo, mas está sendo gravado. Dentro daquele quadro que a gente viu, em que a poesia ao mesmo tempo está tentando ser
uma coisa absoluta, uma coisa em que está em jogo a própria existência e as próprias formas de existir, o Herbert Helder escreve como se a poesia realmente fosse isso, se ela tivesse um poder magnífico. A gente vai ver também que em alguns momentos, e eu acho que em momentos tão frequentes quanto, embora às vezes o destaque maior acabe recaindo nesse poder, eu acho que ele reconhece também o outro lado. Em momentos tão intensos quanto ele fala, mas isso não é nada, isso não está acontecendo, isso não deu certo, isso aqui é só um texto, etc. A gente vai ver mais sobre isso também, principalmente no terceiro encontro. Mas o que se destaca dessa noção? Eu acho que uma das coisas principais que é importante destacar dessa posição é a ideia de um engajamento com a poesia. Quando a gente encontra um autor que diz o poema faz isso, o poema faz aquilo, é sempre possível questionar, não, mas não está fazendo. Eu li esse poema aqui e eu não estou louco de LSD, entendeu? Mas, por outro lado, se você lê aceitando a ideia do poeta, né, e existe sempre, quando a gente lê essa espécie de acordo tácito, né, entre o leitor e o autor, de que a gente vai participar junto na fantasia do texto, porque se não tiver nem um pouco desse tipo de engajamento, para que você vai ler o texto? Só para falar mal? Também não precisa. Depois dar uma de Olavo de Carvalho. Mas esse problema fica muito evidente no Herbert Helder quando ele começa a colocar essas questões de poder da poesia e se torna fácil questionar esse poder. Se torna muito evidente que esse poder é um fingimento. E essa é uma noção muito importante que a gente vai se aprofundar também ainda hoje, que é a da poesia como fingimento. E é importante se lembrar que na tradução de literatura portuguesa, isso é uma noção muito forte desde o modernismo português, né? Acho que qualquer um que já ouviu falar do Fernando Pessoa já ouviu falar os versos: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, né? Então essa ideia de fingimento é muito forte ali. E eu acho que é notável que o momento em que a poesia mais busca assumir o seu papel de poder absoluto é o lugar onde fica mais evidente como ela só está fingindo esse poder absoluto. E o que está em jogo é o poder de um fingimento. Tanto um fingimento do poeta, quanto a possibilidade de que a gente finja junto com ele. Porque é só nesse fingimento conjunto que a poesia encontraria uma efetivação mundana, né? Deixaria de ser apenas uma imagem como uma imagem teatral, uma coisa que você é um espectador passivo vendo isso acontecer. Então o poeta está lá, se transformando em cobra e mordendo o próprio corpo, e você está vendo isso. E aí você fecha o livro e vai para a aula de natação, né, como o Kafka diria. Mas, por outro lado, existe, parece que, uma espécie de convocação para que, ao ler esse poema, você também participe dessa loucura. E talvez um esforço insistente, quase desesperado, às vezes, no Beto Helder, de evocar na gente essa aventura também. Embora, em muitos momentos, ele admita que a questão é assim, foda-se o leitor, eu estou vivendo aqui a minha aventura, né? E se você fizer, beleza, se não fizer, eu sinto muito para você. Só não me enche um saco, né? Como ele diria. Então, essas questões todas, como dava para ver lá no programa do curso, eu dividi ela em dois grandes eixos. Porque todas essas questões é o que estão configurando o tema da relação entre poesia e realidade, né? Que é o tema desse curso. E eu dividi ela no que eu chamei das duas pontas da língua bifurcada do Herbert Helder, que uma delas eu chamei da relação da poesia e fenomenologia, e que é o que a gente vai ver hoje, uma relação que toma essa questão, todas essas questões que a gente colocou até agora, mais para o lado de como é possível que a poesia seja algo que coloca em jogo tanta coisa. E a segunda ponta da língua, que é o que a gente vai ver na próxima segunda-feira, seria a outra ponta, que é uma relação entre um pensamento mais entre poesia e sociedade. Como é possível que a poesia tente sustentar isso tudo dentro de um meio onde ela circula? E qual é a relação que ela estabelece com esse meio?
nessa evocação que ela faz desses temas todos. Vou tirar um pouco os slides, porque agora eu vou falar uma outra coisa que não tem a ver com os slides. Mas depois eu volto. Porque assim eu vejo vocês também. Quem está com a câmera ligada, mas quem não está, fique à vontade também, não tem problema. Deixa eu pegar aqui o meu roteiro. Lembra que eu falei para vocês que nesse momento, não só o Herbert Welder, mas todos aqueles poetas que tinham alguma espécie de relação ou que pegaram alguma herança dessa problemática que o surrealismo sustentava, eles tinham essa preocupação com a poesia ser mais do que apenas literatura. Eu citei o Ernesto Sampaio falando que a tentação literatizante é a pior das misérias espirituais, e outros poetas que tentavam sustentar essa ideia e se preocupavam com o problema de a poesia se resumir em literatura, quando a intenção não era essa, né? Falei do Máximo Lisboa também, por exemplo, que dizia que a poesia é só uma marca da aventura do poeta, mas essa aventura não se resume à poesia. Falei, por exemplo, dos poetas que recusam a poesia, né? Dei o exemplo do Rimbaud, falei do William Meister também, e dessa ideia de se constituir uma obra para depois se abandonar essa obra. Embora o Herbert Welder tenha continuado produzindo até o ano em que ele morreu, ele sempre falou contra a própria obra também, né? Sempre falou sobre a obra dele ser só uma tentativa de gerar silêncio e não de gerar mais obra. E seguir falando era necessário só para destruir o que já tinha sido dito, e não para realmente estar acrescentando mais coisas ao próprio discurso. Então, esse esforço todo, ele gerou algumas ideias. Uma ideia central que eu queria destacar é a ideia que acaba se fortalecendo em vários autores. Eu acho que o Ernesto Sampaio é um exemplo bem forte disso. É a ideia de que a poesia era a realidade em oposição ao mundo vigente, que era um mundo de falsidade. Se a gente remontar ao que foi visto do surrealismo, lembrando daquela ideia do surrealismo como uma revolta total contra as estruturas psíquicas e sociais, parece um pouco mais fácil de entender essa noção de que as estruturas psíquicas e sociais atuais, elas não seriam a verdade, elas não seriam como as coisas realmente são, elas são apenas estruturas vigentes e é possível questioná-las e explorar a realidade para além delas. Então, a poesia, como o meio através do qual essa exploração é feita, corresponde mais fielmente ao que seria a realidade do que o mundo vigente. Então, surge uma espécie de oposição entre poesia e mundo, que já estava aí no sentimento de revolta do surrealismo, e essa oposição começa a colocar a poesia como o real. O Ernesto Sampaio, por exemplo, no primeiro número da revista Pirâmide, que eu falei para vocês, aquela revista que foi publicada de 59 até 60, talvez? Foram 3 números, só 2 números de 59, eu acho que o terceiro número foi em 60, agora eu não me lembro se foi 60 ou 61. No primeiro número dessa revista, ele traduziu um texto do Antonin Artaud, que era um autor francês, que tinha participado do surrealismo no primeiro momento, mas que quando os dirigentes da vanguarda surrealista se filiaram ao Partido Comunista, ele rompeu com o surrealismo e seguiu por outros caminhos, né? E o Ernesto Sampaio foi a primeira tradução do Antonin Artaud para o português, foi essa tradução do Ernesto Sampaio, que ele publicou na revista Pirâmide, um texto sobre o teatro, enquanto o Artaud fala exatamente sobre como o teatro é uma espécie de ritual no qual o corpo experimenta a sua realidade maior. Não são essas as palavras que ele usa, mas o Artaud fala sobre como a morte nunca existiu e como a ideia de que o corpo humano envelhece e morre é uma mentira. Porque, na verdade, o corpo humano não é só uma matéria em oposição àquilo que ele canta, ou aquilo que ele diz, ou aquilo que ele experimenta.
E se você começa a pensar a unidade entre o canto, a voz, a palavra e o corpo, e pensa isso como uma unidade total, e percebe que esse canto é capaz de passar por transformações, você entende que o corpo também sobrevive nessas transformações e vive nessas transformações. Portanto, a arte teria esse papel de instaurar uma espécie de ritual no qual o corpo se transfigura. Um pouco semelhante ao que a gente viu no texto do Sampaio, do Beto Helder, agora, do Serpente, né? Sobre o corpo que se transforma numa cobra. Eu não mencionei isso, mas é fundamental para esse texto também. A ideia da cobra mordendo a si mesma é a imagem do Ouroboros, né? Aquela imagem da cobra mordendo o próprio rabo, que aparece na alquimia como, de maneira bem resumida, como um símbolo para o infinito, ou para o absoluto, talvez. É um símbolo de qualquer forma, os românticos alemães se apropriaram também para falar da noção de absoluto. A ideia de que o corpo se transfigura nessa cobra que morde a si mesma e morre disso, conforme, através do ato poético, é possível se despregar da cena em que se está, né? Ele fala, serve para uma espécie de insônia, em que você perde de vista a própria mesa e a cadeira onde você está sentado, e as coisas começam a levitar, e você morre desse movimento de se voltar sobre si mesmo. É uma espécie de transformar a si mesmo numa imagem para o absoluto. Então essas questões começam a ser colocadas, mas o Herbert Helder ele tem uma postura um pouco diferente em relação a isso. E é isso que eu quero destacar. Ele não segue por esse caminho todo que eu falei até agora, embora eu tenha falado como se parecesse que sim. Ele tem uma diferença fundamental em relação a ela, que é algo que tem a ver com o que eu falei no primeiro encontro sobre a herança, uma relação dele com o objeccionismo, aquilo que eu chamei de negatividade, né? De focar no momento negativo. Porque todas essas colocações, elas têm uma visão um pouco positiva da poesia, né? Ou do teatro, por exemplo. A ideia de que a poesia é capaz de sustentar esse lugar em que essa magia acontece. O ritual do teatro transfigura o corpo, ou a poesia transforma o corpo, ou então, se a gente retomar lá no Mallarmé a ideia de uma superação da arbitrariedade das línguas através de uma correspondência entre o som e o sentido. Então, a poesia manipularia o som das palavras de modo que eles correspondessem ao sentido do que está sendo dito, e assim se configura uma experiência total entre o canto e o sentido e o conceito, né? A voz que está entoando aquela frase e o sentido do que está sendo dito tem um encontro, e assim você tem um encontro entre a experiência sensível do som e da entoação e do conceito, do sentido do que está sendo dito. Então, todas essas teorias têm uma noção, uma ideia um pouco positiva da poesia, de que na poesia é possível experimentar alguma coisa, é possível experimentar uma transfiguração do corpo, é possível experimentar o absoluto. Para o Herbert Helder, embora ele coloque essas imagens, ao mesmo tempo, ele se ausenta da ideia de que a poesia realmente realiza esse momento. Por isso que ele se mantém sempre numa contradição de dizer a poesia está fazendo isso, mas no momento em que você pensar sobre isso ou achar que você está experimentando isso, você já saiu desse estado. Porque esse estado de consciência, em que você percebe que você se transformou numa cobra, esse estado de consciência em que você percebe que existe uma correlação entre o som e o sentido, que, portanto, existe uma experiência do poema, você já se separou dentro de você entre o seu observador e o que está você mesmo sendo observado vivendo o poema. E essa dicotomia que se restabelece entre a consciência e a experiência do poema já não é mais a poesia. A gente vai ver isso mais para frente também no texto Guião, quando ele fala sobre a poesia como um diafragma. E quando se pensa o diafragma, não existe distinção entre o dentro e o fora. O diafragma é a própria pele. Pele não, né? Película. Ou superfície que separaria o dentro e o fora, e a poesia é a superfície. Não é a relação entre o dentro e o fora, é a superfície. Então, existe uma negatividade da poesia em relação ao próprio pensamento. Por isso ela está sempre se subtraindo em relação ao pensamento. Por isso ela é uma insônia.
Por mais que o Herbert Helder não queira ser associado ao surrealismo, não é chato também notar que quando o Breton fala em superação da dicotomia entre sonho e realidade, talvez a realização mais apropriada disso esteja nesse tipo de noção que o Herbert Helder carrega também, né? De que se você não consegue mais distinguir entre o sonho e a realidade, é porque você não consegue mais pensar sobre aquilo que você está experimentando. Você experimenta e aquilo não faz sentido. Vocês estão me acompanhando? Tá tudo certo? O controle de frequência hoje será o seguinte: como na primeira aula, eu vou ativar agora a lista de presença e todo mundo que está inscrito escreve a palavra presente no chat e envia. Só um momento que eu vou ativar aqui. Eu não sei porque ele não está funcionando. Só um minuto. Não está funcionando o botão. É um botão que eu aperto e ele fica azulzinho. E eu aperto e não está acontecendo nada. Alguém vai se sentir muito injustiçado se no dia de hoje eu der presença para todo mundo? Porque aí eu vou resolver assim, para a gente não ficar aqui perdendo tempo com problemas técnicos. Então, vamos seguir assim. Fechou. Eu trouxe aqui um exemplo de um poema, porque eu falei de fingimento, né? Eu falei de essa relação do Herbert Helder com a noção de fingimento, e falei também dessa noção de que aquilo que interessa para o poema não está no poema, e a partir do momento que se você pensa sobre o poema ou pensa sobre a experiência que você tem com a poesia, já não é aí que a coisa acontece. E eu trouxe um trecho, um poema do Fernando Pessoa, que eu acho que é talvez, como o Fernando Pessoa é uma pessoa que escreve com uma clareza impressionante, né? Tá bom, Fernanda, eu anoto aqui. Fernando Pessoa escreve coisas extremamente complexas com uma clareza que dá inveja, né? Eu trouxe esse poeminha, esse é o fim do poema, né? Não é um poema inteiro. Tudo que sonho ou passo, que me falta ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa que é linda. Então eu acho que existe também um diálogo, e esse é um diálogo que é muito forte. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso aqui, embora mais pra frente eu vá falar mais sobre algumas questões que perpassam a poesia do Fernando Pessoa e o Heberto Helder também, porque esse é um diálogo muito forte que é possível encontrar aí. Mas acho que esses são versos que exemplificam muito bem essa noção de que o que está sendo colocado não é ainda o que interessa ao poema. Tudo isso que está sendo colocado é um terraço sobre uma outra coisa, e essa outra coisa que é linda, essa outra coisa que interessa. Eu acho que o Heberto Helder sustenta muito bem essa noção de que a poesia está sendo isso tudo de que a gente está falando, tem tudo isso em jogo ali, mas só tem tudo isso em jogo ali exatamente porque ela não é só a poesia. Ela é alguma coisa que está colocada de modo a colocar em jogo uma outra coisa. E essa outra coisa que interessa.
essa outra coisa que é, a gente poderia chamar de a experiência, a gente poderia chamar de o ser, a gente poderia chamar de o sentido, a gente poderia chamar de o mundo, a existência, a gente poderia dar um monte de nome. Qual é o nome? Não sei. Inclusive, o Bertoldo fala muito sobre a questão do nome, né? O nome oculto ou o nome único por trás de todos os nomes, etc. E isso é muito central para se compreender essa obra, eu acho. Essa ideia de que só é possível dizer que tem tanta coisa em jogo na poesia porque a poesia não é sobre a poesia. Eu pareço estar discordando muito da Tatiana nesse momento, né? Porque eu falei como ela lê metapoesia e tal, mas não estou, na verdade. A questão é que exatamente ao falar sobre poesia, ele está falando sobre todas essas coisas, né? Ele está falando sobre esse que a gente poderia chamar de fora do texto ou fora da língua, mas essas ideias são um pouco questionáveis, né? Derrida, por exemplo, falava não existe o fora do texto, né? Mas não existe exatamente porque o próprio texto é uma relação com uma outra coisa. Enfim, é o que o é o que o Derrida chamava de double bind. Né? Muito bem. Cinema. Por que cinema? Porque eu trouxe o exemplo do Antonio Artaud, né? Que escreve sobre o teatro como um ritual em que o corpo se transfigura e etc. O Ernesto Sampaio que trouxe isso para Portugal e etc. Só que eu também falei desse problema de que a poesia, ao mesmo tempo que ela é isso tudo em metalepse. A gente está vendo ela ser isso tudo. A gente está vendo o poeta dizer que ele está experimentando isso tudo. Mas será que está mesmo? O que é essa imagem? Ela é real? Quão real ela é? Né? Isso tudo está em jogo. Como é possível? Tem uma coisa que é muito interessante. No segundo manifesto do surrealismo, o Breton fala mal do Rimbaud, assim. No primeiro, eles reivindicavam muito a figura do Rimbaud como uma referência central, né, para a poesia surrealista. Mas no segundo manifesto ele fala mal do Rimbaud, e o problema que ele vê no Rimbaud é que o Rimbaud não teria evitado algumas interpretações da obra dele. E, e é louco pensar isso, né? Imagina, você culpar o autor porque ele não evitou algumas interpretações da obra dele. Ele tinha que ter evitado, ele tinha que ter tornado essas interpretações impossíveis. Assim. E a ideia de que um autor tenha tanto controle sobre as interpretações da obra dele pode ser quase cômica, né? Porque como é que vai ter, né? Ainda mais depois que morreu. Mas essa é uma questão central, que é, se você não consegue evitar que a sua produção poética seja mais do que um espetáculo burguês qualquer, um entretenimento, como é que você vai sustentar que a poesia é tudo isso que você está dizendo que é? Né? Então, é um problema, né? Como conseguir fazer o seu texto existir no mundo de modo a ser o que você gostaria que ele fosse. De modo a você não estar rendido às estruturas do mundo. A possibilidade de sustentar uma revolta contra as estruturas do mundo, de sustentar uma liberdade em relação a essas estruturas, passa por conseguir sustentar esse poder, né? De que você não esteja rendido a essas estruturas, mas seja capaz de realmente produzir algo que saia delas. Né? E a ideia de cinema eu acho interessante de trazer, e não sou só eu que trago, o Herbert Helder traz, como a gente vai ver um texto dele sobre isso agora, porque o cinema em relação ao teatro tem essa diferença, né, de que o teatro é uma experiência de comunhão ali. Você está num lugar onde tem uma outra pessoa diante de você e se estabelece ali a cena. O cinema não. O cinema, essa cena foi gravada em um outro momento, através de uma câmera que recorta o que aconteceu ali, cria um enquadramento e traz para você essa obra pronta que você vai assistir. Pode ser na sala de cinema, pode ser na sua casa. E não tem uma interação direta. Isso, de fato, parece muito mais próxima da poesia, no sentido de que o poeta escreve lá no papel, publica, e você vai pegar o texto depois. E parece que nessa relação entre teatro e cinema fica mais evidente a dificuldade de sustentação do, desse ideal libertário da poesia. Né? Se o teatro, por exemplo, o próprio teatro do Antoine Artaud foi influenciar, por exemplo, o teatro... Nossa, gente, esqueci o nome daquele teatro brasileiro aqui que
em São Paulo ali, cara. Alguém lembra? Do... Que mexe com as pessoas, né? Nossa, que horrível. José Celso. Realmente esqueci. Mas Oficina, muito obrigado. Teatro Oficina, exatamente. Que foram muito influenciados pelo Antonin Artaud. Essa ideia de que o teatro, um teatro que rompe, exatamente, José Celso Martinez Corrêa, rompe com essa divisão entre o palco e o público e transforma realmente a experiência do teatro em quase um ritual dionisíaco, né? E que é a experiência original do teatro. O cinema não consegue fazer isso, né? Porque o cinema você pode viver um êxtase vendo um filme, mas a sua relação é com um objeto gravado, não é com outra pessoa diante de você. Você não está no ritual. A não ser que você estabeleça para si mesmo um ritual. E a poesia, dentro dessa problemática de conseguir sustentar o seu ideal libertário, enfrenta a mesma situação. Então, eu trouxe aqui trechos de um texto do Herbert Welder que chama Memória Montagem. Esse texto foi publicado no Fotomaton em Vox em 1979. Eu coloquei alguns desses trechos naquela seleção que eu enviei para vocês na semana passada. O texto não está inteiro, porque ele faz uma espécie de genealogia. Tranquilo. Uma espécie de... O Renato perguntou se existem clichês. Vou abrir aqui o chat. Existem clichês de poemas que nem clichês de filmes? Eu acredito que sim, né? Existe uma diferença, né? A gente vai falar sobre isso um pouco agora, entre a natureza do filme e a natureza do poema. Quando o Herbert Welder vai dizer que todo poema é um filme, ele ignora certas coisas sobre a natureza do poema e o poema do filme, propositadamente, né? Mas eu acho que sim, existem clichês. Imagens repetitivas, né? Lugares comuns. O amor é uma rosa, rosas são vermelhas. Trouxe aqui esse trecho do Memória Montagem, onde o Bertoldi diz: Homero é cinematográfico, Dante é cinematográfico, Pound e Eliot são cinematográficos, tudo isso era cinematográfico. Qualquer poema é um filme, e o único elemento que importa é o tempo, e o espaço é a metáfora do tempo. O cinema extrai da pintura a ação latente de deslocação, de percurso. Tome-se um poema, não há diferença. A poesia propõe a história do mundo, temos então o filme, o tempo. Esse é um texto em que o Herbert Welder diz que tudo é cinema, né? A poesia é cinema, tudo é um filme, todos esses poetas são cinematográficos. E ele diz isso em que sentido? Essa é a questão, em que sentido ele diz isso? E é para explicar essa questão que a gente vai fazer um pequeno arco, mas que eu acho que é interessante. Eu trouxe aqui um trecho sobre uma observação da Rosa Maria Martello, que é uma pesquisadora portuguesa, que num livro chamado Cinema da Poesia, ela fala sobre como alguma poesia, incluída aí a do Herbert Welder, reclama para si uma profunda cumplicidade com um certo cinema, na sua maneira de fazer imagens. E ainda que se reconheça que existe uma diferença técnica, eu resolvi chamar assim uma diferença técnica entre as duas atividades, porque a captação de uma sequência de fotogramas e sua posterior projeção ou reprodução para que sejam vistos, assistidos, né, é, resumidamente, mais claramente, bastante diferente da escrita e impressão, ou mesmo da leitura e escuta de uma sequência ou arranjo de palavras. Então você vai dizer, qualquer poema é um filme? Tem que ver em qual sentido é, porque também não é só sair falando que as coisas vão saber o que você está falando que é. Mas, de alguma forma, e aí em oposição a essa diferença técnica, eu chamei de uma forma ontológica, pode ser que as coisas não sejam tão distintas assim. E a Martello chama a atenção também para qual seria a forma pela qual essas coisas não são tão distintas assim. E ela fala da condição fantasmática das imagens verbais, quanto à produção de imagens não estáticas e a condição encadeada dessas imagens.
Eu trouxe isso para a gente tentar entender de que forma é que o Herbert Welder pode estar dizendo que todo poema é um filme. De que forma é que o poema pode ser isso que estabelece com a gente uma relação de cinema. E o que é que ele está entendendo por cinema. Essas são as três coisas que eu destaquei ali, que a Rosa Maria Martello chama a atenção. A ideia de fantasma, a ideia de imagens não estáticas e a ideia de imagens encadeadas. Agora o negócio vai ficar louco. O que é um fantasma? O que é a condição fantasmática das imagens? A palavra fantasma, ela vem do grego. E ela indica uma diferença que o Platão estabeleceu. Vamos partir daí, né? Partir do Platão, como é sempre muito saudável fazer. O Platão estabeleceu essa diferença no Sofista entre o que ele chamou de imagens icásticas e imagens fantásticas. O que é essa diferença? Quando a gente fala de Platão, a gente está falando de um contexto em que não existia a noção de arte, certo? Existia a noção de técnica, ou técnicas, coisas que são feitas. Existe a técnica, por exemplo, de produzir sapatos, existe a técnica de produzir roupas, a técnica de plantar e produzir comida, por exemplo, e existe a técnica de produzir imitações. Essas imitações é o que ele classifica. Existem vários tipos de imitações. Existem, por exemplo, as imitações icásticas. O que são as imitações icásticas? São aquelas que representam alguma coisa. Então, por exemplo, um exemplo bobo, se eu falo a palavra casa, eu não vou ser muito preciso nos termos aqui, tá? Porque é uma questão mais geral, assim, se a gente for falar, aí, qual é a relação do Platão com a palavra, já a relação entre palavra e imagem, a gente poderia entrar em muitos detalhes, mas vamos, não vai ficar falseado o meu argumento, vai dar para acompanhar. Se a gente fala numa casa, é possível entender que a palavra casa tem uma. Quando a gente fala em casa no dia a dia, a gente não pensa tanto na palavra casa quanto naquilo que ela significa. Então a pessoa fala, eu estou em casa ou eu vou para casa, o que acontece é que você entende do que ela está falando, porque você tem uma noção do que é uma casa. Então é uma palavra que significa alguma coisa. Seria uma imagem icástica, ou aquilo da ideia, daria origem à ideia de ícone, porque isso é uma imagem que representa uma coisa. E a única função dessa imagem é representar essa coisa. Ela só está ali porque você não consegue acessar a coisa diretamente. Então você acessa ela através de uma imagem. Se pensar o famoso mito da caverna, você acessa as sombras porque você não consegue acessar as ideias. Mas se você toma essas sombras simplesmente pela representação das ideias, ela se torna um modo de acessar as ideias. E ele diferencia essas imagens de um outro tipo de imagens, que ele chama de fantásticas. Qual é o problema das imagens fantásticas? O problema das imagens fantásticas é que elas não se limitam ao seu papel de representar aquilo que elas representam. Elas reclamam para si um valor. Então você olha para aquilo e você não vê só aquilo, o sentido daquilo, o significado da palavra. Você presta atenção também na imagem. Por exemplo, num poema, por exemplo, em que quando o poeta fala em casa, ele não está só comunicando algo a respeito da casa. Ele está te chamando a atenção para a sonoridade dessa palavra, porque ela combina com uma outra sonoridade, uma outra palavra que rimou ali naquele poema. E, portanto, a imagem que o poema constituiu não está só representando aqueles objetos a quais elas se referem, ela está reivindicando para si um valor autônomo, o valor sonoro da palavra. Então, essa imagem agora ela não se limita a representar a casa, ela tem também um valor próprio, o seu valor sonoro, por exemplo. Ou uma pintura, você representa numa pintura um objeto. Mas se essa pintura não quer só mostrar aquele objeto, mas quer ter um valor pictórico, um valor de composição, de repente olhar para aquela imagem não é olhar para aquilo que ela representa, mas olhar para ela em si, essa imagem ela já não é icástica, ela é fantástica. E aí o Platão famosamente diz, imagens fantásticas não são legais, né? Porque elas desviam a gente da verdade, elas estão 2 passos distante da verdade. A gente já não consegue acessar a verdade diretamente.
A gente só consegue acessar elas através de imagens. Mas então a gente precisa que essas imagens sejam icásticas. Através das imagens consiga ver a verdade. Se você começa a produzir imagens que não te mostram a verdade, mas só que se mostram a si mesmas, mostram as próprias imagens, então você está se desviando da verdade. E isso não é bom. Né? O que isso tem a ver com fantasma? É que fantasma é o nome da imagem fantástica. Uma imagem que é do tipo fantástico é chamada de fantasma. No grego, a palavra é exatamente essa. Escreve com letras gregas, mas o som é fantasma. E aí, famosamente também, essas coisas são muito básicas para quem fez letras, né? Mas é sempre bom retomar. O Aristóteles é o cara que chegou e falou: não tem problema que existam imagens que não representam diretamente a verdade. As imagens que não representam a verdade, elas também têm um valor próprio. Elas não se reportam à verdade, elas se reportam à verossimilhança. Então, elas não servem para conhecer a verdade, mas elas servem para outras coisas. Por exemplo, para uma terapêutica das emoções, para se vivenciar um tipo de experiência. E esse tipo de vivência tem, inclusive, uma função pública. Então, se você vai ver um espetáculo, uma tragédia, por exemplo, o que você está vendo não é verdade. São pessoas representando coisas, etc. Mas a experiência de ver aquelas representações tem um valor público. Não é o valor da ciência, não é o valor de conhecer a verdade. É um outro valor. E assim se restabelece na filosofia o valor das imagens fantásticas. E não dá, é lógico, para falar sobre todo o percurso disso desde os 400 a.C. até o século XX, mas por que é interessante trazer essa questão dos fantasmas até aqui? Porque todo esse debate se dá dentro de uma perspectiva que toma a visão como paradigma central do pensamento, certo? Quando Platão está falando sobre imitações e quais imitações são boas e quais não são, quais imagens são válidas, acessam o bem, quais imagens não acessam o bem, etc. Ele não está falando só sobre pintura ou palavra, ele está falando sobre o pensamento. Então, a ideia de imagem nesse debate não é exatamente o que normalmente a gente chama de imagem, no sentido de uma fotografia, por exemplo, ou uma pintura, ou alguma coisa assim, um desenho. É na ideia de uma representação mental de alguma coisa, ou exatamente isso que existe na nossa percepção. Quando se vai falar que a poesia é como o cinema, porque as imagens das duas coisas existem na mesma condição fantasmática, como a Rosa Maria Martello disse, o que se está dizendo é que as imagens, tanto da poesia como do cinema, existem como imagens fantásticas. Elas não querem simplesmente representar algo diretamente, mas elas possuem uma forma própria, um valor ontológico próprio, um modo de ser delas mesmas que é dotado de valor. E a experiência desse modo de ser delas é algo em si. Elas não estão lá só para produzir um conhecimento sobre aquilo que elas indicam. Elas estão lá para existirem enquanto formas. Quando o Heberto Helder diz todo poema é um filme, esse seria um modo de compreender de que forma algo como uma gravação que você assiste pode ser como um texto que você lê. Essas duas coisas estão colocando diante de você imagens de tipo fantástico. Elas estão te fazendo estar na presença de fantasmas. Tudo certo? Tranquilovski? As outras duas coisas que a Rosa Maria Tello faz são mais fáceis de entender, talvez. A ideia de imagens não estáticas e a ideia de imagens encadeadas, elas remontam diretamente à ideia de montagem, por exemplo, que o Heberto Helder coloca no texto. A gente já vai voltar para o texto dele. Não estáticas no sentido de que elas não são paradas, ele não está falando de imagens imóveis. A ideia de movimento é muito forte, a ideia de... Que é interessante que no texto o Heberto Helder não relaciona a poesia e o cinema só, mas também a poesia, a pintura e o cinema. E parece muito simples você dizer que a pintura é estática enquanto o cinema não é, porque a pintura fica lá parada, a imagem foi pintada, ela não se mexe.
Enquanto que o cinema não. O cinema mostra imagens em movimento. Só que o Heberto Helder vai dizer que não, que todas essas coisas estão em movimento. Lembra que eu li lá o texto que eu coloquei? Qualquer poema é um filme, e o único elemento que importa é o tempo, e o espaço é a metáfora do tempo. Porque a questão é, mesmo quando você observa um quadro, a sua percepção, ela continua no tempo, né? Então você observa um pedaço do quadro, depois outro pedaço, depois outro. Você relaciona esses pedaços, você compõe a imagem geral através das partes que você vai captando. Você vai pensando sobre o que você está vendo, de repente você percebe uma outra coisa. Então todo esse movimento de percepção faz com que, mesmo aquilo que pareça estático, na verdade está em movimento. Quando o Herbert Helder destaca a ideia de tanto a poesia, quanto o filme, quanto a pintura, quanto qualquer forma de espaço, na verdade, é apenas uma metáfora para o tempo, porque tudo o que há é apenas o tempo, o que ele está dizendo, de alguma forma, é que essa distinção que a gente poderia fazer entre imagens estáticas e não estáticas, entre coisas que estão paradas e coisas que estão em movimento, essas coisas não... Essas distinções, elas são artificiais, porque elas ignoram que, de alguma forma, as coisas só existem para a gente da forma como elas existem para a nossa consciência. E a nossa consciência, de algum modo, está sempre no tempo. Então, são distinções que, embora ele mantenha, porque para ele dizer o poema é um filme, ele precisa manter a ideia de poema e a ideia de filme, para poder criar a imagem que diz o poema é um filme. Então, existe essa tensão entre você ter imagens fixas na sua mente, a ideia de poema, a ideia de filme, para compor a ideia de que existe um movimento entre elas, e esse movimento está no tempo. Exatamente. Passe contra a carne e o tempo ao mesmo tempo. Porque isso retoma aquilo que a gente falou, né? Para quem não sabe, isso que a Jéssica mandou é um verso de, de um poema da Beto Helder que se chama O Poema. Lembra, como eu disse, no Beto Helder ele se contradiz muito, e ele se contradiz propositadamente, porque a questão é o que se diz num momento com algumas palavras e o que se diz no outro momento com as mesmas palavras podem querer dizer coisas diferentes. Né? Então, ao mesmo tempo que o poema ele é um filme, e, portanto, tudo é o tempo e tudo é só a metáfora de um tempo, quando você escreve a palavra no papel, ela para ali, né? Ela não muda mais, né? O Beethoven meio que lutou contra isso, reeditando a sua obra, mudando os versos, ou, por exemplo, o livro Cobra, que ele publicou em 77, em que ele alterou à mão as edições do livro, várias edições do livro. Então, cada livro virou único, então parece uma coisa assim de quase que uma luta contra a imagem que é fixada no poema, mas é fixada, né? Se você comprar um livro Cobra hoje, é um livro específico, né? É por isso que ele também associa tanta poesia à morte, né? A escrita à morte. É uma morte. Aquilo que era vivo, que estava em movimento, morre ao ser colocado no poema. Inclusive, nesse mesmo texto, é que eu acho que eu não trouxe esse trecho, mas ele fala sobre como não coloquei, porque é exatamente a continuação dessa frase e eu deixei de fora. Mas eu vou pegar aqui para vocês. Esse trecho em que ele fala: qualquer poema é um filme, e o único elemento que importa é o tempo, e o espaço é a metáfora do tempo. Depois dessa vírgula aí, que eu coloquei essas reticências, ele diz: e o que se narra é a ressurreição do instante exatamente anterior à morte, a fulgurante agonia de um nervo que irrompe do poema e faz saltar a vida dentro da massa irreal do mundo. Então é interessante isso, né? O que se narra é a ressurreição do instante exatamente anterior à morte. Então, exatamente antes da coisa, digamos assim, antes da coisa ser registrada em poema, portanto, morrer em palavras, existia algo que foi isso que morreu em palavras. E é isso que se espera que se ressuscite através do texto. Então, por mais que o texto seja como a morte, porque ele fixou em palavras algo que era vivo e em movimento, o que se espera que se narre no texto é a ressurreição daquilo que era vivo logo antes da morte. Né?
Algo morreu na escrita e espera-se que isso que morreu, na verdade, reviva depois da escrita. Não, eu acho que os textos da Bethel não são domínio público, não. Você consegue encontrar algumas coisas na internet. Você consegue encontrar o Poesia Toda, os Servidões, e dependendo dos seus meios escusos de conseguir livros, pode ser que você consiga mais. Mas não é domínio público, não. Inclusive está sendo reeditada, né? Alguns livros aí. Então, vou seguir aqui. Imagens não estáticas, essa noção de movimento, e também imagens encadeadas de uma coisa que se encadeia na outra, né? Você tem os mecanismos básicos do filme são o corte e a montagem, né? Você tem uma imagem, você termina ela e emenda outra nela. Então, você tem um movimento, mas não é um movimento único, é um movimento também composto de cortes. Tanto o corte do enquadramento quanto o corte da cena, por exemplo. Essas qualidades que seriam qualidades do poema, que também podem ser qualidades da poesia. E é possível dizer que, então, essas qualidades são, ao mesmo tempo, da poesia e do cinema, quando você esquece as diferenças técnicas entre a poesia e o cinema, para ver de que forma o que eles trabalham tem a ver com qualidades da imagem. Mas como é possível falar de imagem esquecendo da diferença técnica, da diferença material, entre a palavra escrita no papel e a imagem gravada com uma câmera? É possível falar dessa diferença. Não se preocupe, Amanda. Eu não consegui fazer a lista de presença hoje e eu resolvi dar presença para todo mundo, porque eu tive um problema técnico aqui. Inclusive, entrou um desconhecido agora na sala e eu precisaria perguntar o nome desse desconhecido, mas não precisa, porque seja quem for, ganhará a presença. O que eu estava falando? Das imagens, exatamente. É possível falar sobre como as imagens da poesia e do cinema são da mesma natureza, justamente quando você abstrai da natureza objetal delas, da natureza física, na qual elas se diferenciam, e passa a falar de como elas se igualam numa outra instância, né? A instância da natureza das imagens. A gente pode chamar isso da natureza do pensamento, natureza da consciência, natureza do ser. O Beto Helder não vai dizer se a gente vai falar de fenomenologia ou de ontologia ou o que for. Ele só vai dizer: as coisas são assim, meu filho. Eu trouxe aqui então esse outro trecho do mesmo texto. Eu penso que a memória entra pelos olhos. Há umas partes inflamáveis nas paisagens, as que regressam quando vemos a memória a mover-se de fora para dentro. Ou então o poema vitaliza a vida se a toca em alguns pontos. O poema gera uma vida nesses pontos tocados. É um colar de pérolas, as pérolas todas juntas, circuito vibrante que se pode sentir à roda do pescoço, com uma viveza autônoma de bicho. Como a droga torna sensível aos dedos essa espécie de deliberada e independente palpitação de um copo, um lenço, uma pedra. Mas tudo isso reproduz a relação pessoal com o espaço e o tempo, quero dizer, uma montagem, uma noção narrativa própria. É do mesmo texto, Memória e Montagem, esse trecho, certo? Como é possível ler uma coisa dessas? De várias maneiras, claro. Eu vou oferecer-lhes uma. O que significa dizer que há umas partes inflamáveis nas paisagens, as que regressam quando vemos a memória a mover-se de fora para dentro, ou então o poema vitaliza a vida se a toca em alguns pontos, e gera uma vida nesses pontos tocados. É possível dizer que a realidade, retomando aí o tema da relação entre poesia e realidade, né? Ela se compõe, vamos usar um aparato teórico fenomenológico aqui.
Imagine que a gente tem percepções da realidade, certo? A gente percebe coisas no mundo, a gente vê, escuta, cria relações entre mais. Essa série de percepções que a gente recebe, elas sofrem sínteses. Esse tema é do Kant, síntese da imaginação, por exemplo. A ideia de que você percebe coisas do mundo real através dos seus sentidos e a sua mente ela realiza a síntese dessas percepções. Então, quando eu vejo, por exemplo, um cachorro andando na rua, o que eu vejo é aquela forma com aquela cor passando com um certo movimento. Posso falar de uma sucessão de momentos em que aquilo vai se movendo. O que faz com que eu una na minha mente essa sucessão de momentos e dessa série de percepções de cores através da minha visão, eu identifique ali uma forma e atribua a ela uma unidade e diga isto é uma coisa, e aí eu dou para essa coisa o nome de cachorro, por exemplo, é uma coisa que o Kant chamaria de síntese da imaginação. Então, se a gente considera, digamos assim, o mundo uma paisagem, é preciso entender de que essa paisagem ela passa a ser composta de certos elementos, porque existe alguma coisa que faz com que eu reúna esses elementos em unidades. O Alain Badiou, que é mais recente e que não trabalha da mesma forma que o Kant, chamaria isso de conta por um. Porque é isso, você tem uma quantidade incontável de coisas existindo. Se você olha, por exemplo, para uma caneta, e eu te pergunto quantas coisas tem aqui, pode dizer uma, porque é uma caneta, ou você pode dizer duas, porque é uma caneta e uma tampa. Ou você pode dizer quatro, porque é uma caneta, uma tampa, a cor branca e a cor preta. Você pode dizer cinco, porque é uma caneta, uma tampa, a cor branca, a cor preta e a matéria plástica. Então, assim, a realidade ela é composta de unidades conforme a gente concebe essas unidades. Na base, o que a gente teria seriam só as percepções. Se estiver muito abstrato, vocês podem falar, mano, para de viajar e volta para o Herbert Helder. Mas eu acho que isso está no Herbert Helder também. A ideia de que o incontável da realidade passa por uma conta por um, nesse termo do Badiou, e passa a ser composta de unidades. É mais ou menos disso que eu acho que é possível dizer que o Herbert Helder está falando aí, quando ele fala que existem partes inflamáveis nas paisagens, e são elas que regressam quando a gente vê a memória se mover de fora para dentro. A percepção, ela divide a paisagem em partes. Essas partes são inflamáveis, elas não são necessariamente fixas, né? A ideia de fogo passa pela ideia de transformação. Então, essas partes não são necessariamente fixas, mas elas são a divisão em partes da paisagem. E são essas partes que entram pelos olhos para compor a memória. São as imagens, né? As imagens que não são estáticas, mas que são as imagens que vão ser encadeadas para se compor uma montagem, uma noção narrativa própria. Lembra que eu falei quando você observa um quadro? O quadro está lá parado, né? Você observa primeiro um pedaço dele, depois outro, e você vai compondo a sua percepção desse quadro. Isso não é só para o quadro, isso é para tudo, né? A realidade está ao nosso redor, digamos assim, né? E, e é possível. E aí o que acontece é que essa realidade ela é estruturada através de pontos. A Bárbara está perguntando a ideia de conta por um é de que teórico? É do filósofo Alain Badiou. Escrevendo o nome dele aqui. Então, tanto a ideia de síntese da imaginação, por exemplo, num aspecto, né, da filosofia transcendental do Kant, ou a conta por um, na ontologia do Alain Badiou, são exemplos de como é possível pensar a ideia de que a realidade se compõe a partir de conformações de unidades, né? Esse problema básico da ontologia. E o Herbert está colocando nesse texto, então, em que ele diz que tanto a poesia quanto o cinema quanto a pintura podem ser consideradas como a mesma coisa, porque todas elas trabalham com a ideia de uma montagem de pontos que são iluminados, fulgurados, recolhidos, vivificados por essas montagens que se produzem.
configurando assim uma noção narrativa própria. Esse texto, na verdade, ele começa, eu não trouxe ele na ordem que ele começa, porque ele talvez não seja tão fácil de ler ele na própria ordem em que ele está colocado. Esse texto começa assim: o poema é um animal. Nenhum poema se destina ao leitor, ou, como um quadro, assume o poder dos feitiços, objetos mágicos ou instrumentos de esconjurar os espíritos, ou a emoção, ou o inconsciente, guardando o homem de uma oculta dependência de tudo, porque se vive dos lucros da superstição, e é forçoso existir a natureza, outorgada às nossas violações, ou que as regras de organização do poema são as mesmas da natureza, mas os elementos com que o poema se organiza não estão na natureza. E o poeta não transcreve o mundo, mas é o rival do mundo. São casas de Aristóteles, Benjamin, Picasso, Rui Dobro, Malraux. Casas para onde se entra e de onde se sai, por portas, travessas ou janelas, por telhados e escadas derradeiras, pela frente, abrindo túneis nas caves, escrevendo torto em linhas direitas, ateando fogos pelas traseiras. Ou ficando imóvel no meio dos móveis, um vulto na travessia dos quartos aglomerados. Mais para frente ele diz: o jogo remete para a solidão e revela que, cumprido o trabalho devastador da ironia, o poema escrito não se destina ao leitor, mas é ao destino pessoal na sua narração, no esforço para criar o mundo. Fábula última de uma espécie de montagem planetária, segundo o medo sagrado e o exorcismo dentro das trevas. O filme projeta-se em nós, os projetores. Tem muita coisa nesse trecho, né? Como sempre é com o Herbert Roda, você lê 2 linhas e fala, puta merda, eu vou precisar ficar 2 horas aqui sobre o que ele está dizendo em 2 linhas. O que eu quero destacar desse trecho? Essa ideia de que o poema, quando ele configura esses pontos, ele reúne certos pontos, certas imagens que não são necessariamente estáticas, porque quando elas são encadeadas, justapostas a outras imagens, o sentido delas muda, né? Quando ele fala em casas, por exemplo, a palavra casa tem um sentido na língua portuguesa, um sentido comum, um sentido típico na língua portuguesa. Quando ele fala em casas e transforma isso numa imagem, quando ele faz metáforas, por exemplo, o sentido dessa palavra casa já não está tão parado quanto seria de se supor, como está no dicionário, por exemplo. A casa tem um significado. Aqui ela ganha um outro sentido, então o sentido da palavra casa deixa de ser estático. Começa a circular entre todas as imagens que ele está colocando. E todas essas imagens vão se encadear com outras imagens, por esse encadeamento elas deixam de ser estáticas, por elas não serem estáticas, elas se encadeiam, e tudo isso cria uma opacidade, né, a opacidade do fantasma, né, retomando aquilo que a gente falou, porque você já não consegue mais tomar o que está sendo escrito por uma representação direta de um objeto. Você é obrigado a lidar com a forma própria dessa imagem para tentar presumir para o que é que ela aponta. Se você vai ficar procurando para que a imagem aponta, mas seria possível também você lidar de outra forma com o texto. Mas é assim que ele vai construindo esse jogo todo de que o texto realize coisas, ele não se sustente só como um discurso, mas como uma experiência, mas não é o pensamento sobre uma experiência, mas aquilo que para você ler suporia todo um engajamento em que o seu pensamento vai precisar circular por imagens, por fantasmas não estáticos encadeados, e toda essa experiência projeta um mundo que não é necessariamente o mundo natural. O poeta é o rival do mundo, ele diz. Porque já existe aí um mundo, a gente já existe num mundo e ele está aí colocado. A questão é, isso que a gente está vendo como o mundo não é necessariamente o real, não é a verdade. A poesia coloca essas outras possibilidades, te coloca para experimentar um outro mundo. E espera-se que o engajamento que se tenha com o poema seja de que essa experiência seja real. A gente não seria só o espectador de uma imagem de um mundo utópico ou de um mundo fantasioso. Mas a poesia seria o próprio lugar onde essa realidade da fantasia se torna real, né? Ao mesmo tempo, dentro daquela ideia que a gente estava falando de que o poema, porque ele é fixado nas suas palavras, mas tudo que ele quer é esse movimento todo,
que se espera, ele está associado à morte, mas o que ele espera é realizar a ressurreição daquilo que estava vivo logo antes de morrer, né? A ressurreição do instante logo anterior à sua morte. Então, essa ideia de que o poema é um animal chama atenção por isso, porque ele é essa vida orgânica, ele é essa vida pulsando, mas ele existe autonomamente, né? Ele é um corpo orgânico que existe no mundo, ele não existe na nossa... Por mais que a gente esteja falando que tudo isso parece que existe na nossa consciência, etc., não existe na nossa consciência, ele existe lá fora, ele é uma coisa orgânica, existe um corpo lá fora que é o poema. E quando a gente se encontra com esse poema, alguma coisa acontece, mas ao mesmo tempo o poema não é o que é a nossa leitura do poema, ele tem uma materialidade própria, um ser próprio, uma pulsação própria que se constituiu por aquilo que o poeta organizou nele. Supondo que a organização de palavras é, na verdade, a organização de imagens. E imagens são a própria matéria constitutiva da realidade, de alguma forma. Eu trouxe aqui um poema do Fernando Pessoa, novamente, Chuva Oblíqua. Está quase dando o tempo que eu tinha reservado para a apresentação. Eu vou ler alguns poemas. Na verdade, eu tinha trago mais algumas coisas hoje que vão ficar para a próxima aula, mas não tem problema, na verdade, porque não tem problema. Porque o que eu tinha reservado para a próxima aula é um pouco, talvez, mais curto, então não tem problema terminar o que a gente está falando hoje na próxima aula, para depois emendar no que vem a seguir. Por que eu trouxe esse poema do Fernando Pessoa? Eu já falei antes sobre esse diálogo que é possível encontrar. Embora não seja um diálogo muito direto, eu acho que é muito raro. Eu nem me lembro aonde foi, mas talvez eu já tenha visto o Herbert Teodo falando diretamente sobre o Fernando Pessoa em algum texto, mas não me lembro onde. Mas não é uma coisa que ele faz com frequência, de estar sempre se reportando e mencionando Pessoa, alguma coisa assim. Mas isso não quer dizer muito, né? Às vezes é pelo silêncio que fica mais evidente como você se refere àquela pessoa, né? O próprio Fernando Pessoa, por exemplo, que escreve uma mensagem e não menciona o Camões, né? Faz uma história de Portugal, se coloca como supra Camões e finge que o Camões não existiu. Assim. Meio que a questão é uma presença tão grande que nem é preciso falar dela. É de se simplesmente supor que ela está lá. Então, de alguma forma, o Fernando Pessoa é também isso. É possível dizer que o Fernando Pessoa é também isso. Assim. Por que esse poema do Fernando Pessoa? Por causa de uma coisa chamada interseccionismo. Para quem não conhece, o Pessoa ele fundou algumas vanguardas em Portugal e uma delas era o interseccionismo. E esse poema, Chuva Oblíqua, é talvez o maior exemplo do que seria o interseccionismo. Muito basicamente dizendo o que seria o interseccionismo. Por que eu trouxe esse poema aqui? Pela forma como ele é muito claro, como eu disse, eu pelo menos acho Fernando Pessoa um poeta que é impressionante na clareza com que ele consegue apresentar coisas muito complexas. Ele é muito claro na ideia de intersecção de imagens, a ideia de que uma imagem que se intersecciona com outra. Eu vou ler esse poema e já falo, sim, já falo mais sobre isso. Atravessa esta paisagem. A Chuva Oblíqua é um poema de várias partes, essa é a primeira parte só que eu trouxe, tá? Atravessa esta paisagem o meu sonho de um porto infinito, e a cor das flores é transparente de as velas de grandes navios, que largam do cais, arrastando nas águas por sombra os vultos ao sol daquelas árvores antigas. O que está sendo colocado aqui? Uma intersecção entre uma paisagem que ele está observando, que é uma paisagem de uma floresta. Algumas árvores, tem uma estrada que passa ali, só que ele está sonhando a imagem de um porto. E todo o poema é a intersecção entre a imagem da floresta e a imagem do porto. Segunda estrofe. O porto que sonho é sombrio e pálido, e esta paisagem é cheia de sol deste lado. Mas no meu espírito, o sol deste meio-dia é porto sombrio,
e os navios que saem do porto são estas árvores ao sol. Liberto em duplo, abandonei-me da paisagem abaixo. O vulto do cais é a estrada nítida e calma que se levanta e se ergue como um muro. E os navios passam por dentro dos troncos das árvores com uma horizontalidade vertical e deixam cair amarras na água pelas folhas uma a uma dentro. Não sei quem me sonho. Súbito, toda a água do mar, do porto, é transparente, e vejo no fundo, como uma estampa enorme que lá estivesse desdobrada, esta paisagem toda, renque de árvores, estrada a arder em aquele porto, e a sombra de uma nau mais antiga que o porto que passa entre o meu sonho do porto e o meu ver esta paisagem, e chega ao pé de mim, e entra por mim dentro, e passa para o outro lado da minha alma. Muita coisa pode ser falada sobre esse poema, né? Mas eu trouxe ele mais para destacar esse exemplo mais simples, digamos assim, do interseccionismo, como que ele vai compondo. Não sei dizer, sabia? Porque esse é um livro, o Roberto perguntou se Chuva Oblíqua está no Edói Lélia Doura. O Edói Lélia Doura é um livro que o Roberto Helder publicou, uma antologia, que ele chamou de Vozes Comunicantes da Poesia Portuguesa. E que é uma... Ele selecionou poemas de poetas que ele gostava e publicou uma antologia. E eu nunca consegui acessar esse livro. Esse livro não se consegue baixar na internet. E eu não conheço ninguém que tenha esse livro. E não tem esse livro na biblioteca da USP. E realmente não sei. Se você vê algum dia, se você quiser olhar aí, Tatiana, e falar pra gente. Edói Lélia Doura. Vou escrever aqui. É interessante observar que o Herbert Helder maldizia pra caramba o Breton, né? Falava que ele era um sargento rancheiro, que o surrealismo foi um equívoco, etc. Mas Vozes Comunicantes... Bom, existe um livro do Breton que chama Vasos Comunicantes, né? Não é à toa que o Herbert Helder usa Vozes Comunicantes da poesia portuguesa, né? Ele está dialogando diretamente com o André Breton aí nesse título. O Leonardo falou que tá sim. Eu não tinha visto a resposta, desculpa. Então sim, olha só. Lá nas Vozes Comunicantes da poesia portuguesa, o Herbert Helder coloca a chuva oblíqua. Nossa, seria maravilhoso, Tatiana. Muito obrigado. Fiquei feliz com essa ideia. Então, por que eu trouxe isso? A ideia de intersecção entre imagens que vão se sobrepondo com o Chuva Oblíqua do Fernando Pessoa, ela é muito clara porque você tem duas imagens, né? Basicamente, digamos assim. Você tem a imagem do porto e a imagem da floresta que ele está observando. E ele vai interseccionando essas duas imagens. Então, o navio que passa por dentro das árvores, e as folhas que caem são as velas do navio, e o fundo da água que ele está vendo é transparente, e lá ele encontra a floresta e a estrada. Então, assim, são duas imagens que estão sendo colocadas. É esse mesmo tipo de noção que talvez a gente consiga encontrar na poesia do Herberto Helder. Por exemplo, eu trouxe aqui o primeiro poema do Poemacto. Eu vou aumentar um pouco a minha tela aqui, porque eu não estou conseguindo ler, porque para mim as letras estão muito pequenininhas. Vou ler esse trecho. Deito-me, levanto-me, penso que é enorme cantar. Lembrar daquilo que eu falei do canto, né? A ideia de canto que ele carrega sempre, poesia como canto. Uma vara canta branco, uma cidade canta luzes. Penso agora que é profundo encontrar as mãos, encontrar instrumentos dentro da angústia, clavicórdios e liras ou alaúdes intencionados. Cantar rosáceas de pedra no nevoeiro, cantar o sangrento nevoeiro, o amor atravessado por um dardo que estremece o homem até as bases. Cantar o nosso próprio dardo atirado ao bicho que atravessa o mundo, ao nome que sangra.
que vai sangrando e deixando um rastro pela culminante noite fora. Isso é o nome do amor, que é o nome do canto. Canto na solidão. O amor obsessivo. A obsessiva solidão cantante. Deito-me e é enorme. É enorme levantar-se. Levantar-se, cegar, cantar. Ter as mãos como o nevoeiro a arder. As casas são fabulosas quando digo casas. São fabulosas as mulheres, se comovido digo as mulheres. As cortinas ao cimo nas janelas faíscam como relâmpagos. Eu vivo cantando as mulheres incendiárias e a imensa solidão verídica como um copo, porque um copo canta na minha boca, canta a bebida em mim. Veridicamente eu canto no mundo. Esse poema continua, ele é bem longo, eu trouxe só mais esse trecho final dele. Imagino o meu corpo uma colina, meu corpo escada de estrela, nata, flecha, objeto cantante. Corpo com sua morte que canta. Imagino uma colina com vozes, uma escada com canto de estrela. Imagino uma espessa nata cantante, uma que canta flecha. Imagino a minha voz total da morte, porque tudo canta e cantar é enorme. Imagino a delicadeza, a sutileza, o toque quase aéreo, quase aéreamente brutal. Ser tocado pelas vozes como ser ferido pelos dedos, pelos rudes cravos da planície. Ser acordado, acordado. Porque cantar é um subterrâneo, depois é um pátio. Imagino que as vozes são escadas, vozes para atingir o canto. O canto é o meu corpo purificado, porque o meu corpo tem uma sua morte tocada incendiariamente. A morte, diz o canto, é o amor enorme. É enorme estar cego. Canta o meu grande corpo cego. Reluzir ao alto pelo silêncio dentro. O silêncio canta alojado na morte. Deito-me, levanto-me, penso que é enorme cantar. Por que eu quis trazer o interseccionismo para cá? Quando a gente pega uma sequência de imagens como essa aí, por exemplo, imagina o meu corpo uma colina, meu corpo escada de estrela. Assim, nata, flecha, objeto cantante. É possível associar isso ao interseccionismo. Acho que ajuda a pensar essa sequência de imagens, porque é quase como se a gente assumisse, enquanto o Fernando Pessoa estava ali propondo o interseccionismo, né, e aí ele coloca duas imagens e vai sobrepondo essas imagens. Se você toma o interseccionismo como um dado da imaginação, uma possibilidade da atividade imaginativa, porque o poema é como um filme, você pode simplesmente pegar essas imagens, não são estáticas, e encadear elas de qualquer forma, você poderia criar um poema com cortes mais rápidos, digamos assim, né? Então, meu corpo, uma colina, escada de estrela, nata, flecha, objeto cantante. Não são duas imagens, são 5 imagens interseccionadas. E conforme ele vai encadeando essa sequência tão intensa de imagens, ele vai criando alguma coisa com isso, né? Uma experiência muito intensa da metáfora, né? Quando você diz que uma coisa é outra coisa, você cria uma metáfora, de repente aquilo não é só aquilo, aquilo é alguma coisa que se combina com aquela outra. Mas aí ele faz uma metáfora seguida de outra, seguida de outra, seguida de outra. É uma colina, escada de estrela, nata, flecha, objeto cantante. Então essa experiência quase que o quê? Quase como uma boa dose de LSD das imagens, quase como um pesadelo, talvez. Vai criando essa experiência de corte e montagem dos elementos da realidade, né? E configura para a experiência uma sequência de imagens, se a gente passa a tomar as imagens não só como algo que a gente está vendo, mas como algo que constitui nosso pensamento, e a gente entrega o nosso pensamento à experiência dessa montagem, que esse poema vivifica, com esses pontos que ele inflama, o poema talvez possa ser uma experiência real de uma outra consciência, né? Talvez. É claro, é de se questionar quanto a gente é capaz de se entregar a um poema, mas o fingimento da capacidade de se entregar a um poema está posto também, né? A ideia de... É um fingimento, mas quão real é um fingimento, né?
fingir que é a dor que se sente demais, né? Eu trouxe esse outro poema também do Herbert Welder, eu já vou parar de falar. Para ilustrar um pouco a ideia de canto também, eu gosto bastante desse poema. É o primeiro poema de um livro chamado Flash, é de 1980 esse livro. Ele também é composto de algumas partes, eu trouxe as duas últimas só. Ele diz: sei às vezes que o corpo é uma severa massa oca com dois orifícios nos extremos, a boca e aos pés a dança com a coroa de labaredas, a cratera de uma estrela. Eu gosto muito dessa imagem porque quando ele diz que o corpo é uma severa massa oca com dois orifícios nos extremos, o que se pensa de dois orifícios é a boca e o cu, né? Não é a boca e o pé, né? Porque o pé não é um orifício. Mas é exatamente isso. E quando a gente fala a boca e aos pés a dança, parece que tá falando que o pé é um orifício, não tá falando do cu. Mas a imagem dos pés é aos pés a dança com a coroa de labaredas, a cratera de uma estrela. Se você pensa a cratera ela tem uma borda e ela se afunda no meio, né? Se você pensa que os pés são como a dança com a coroa de labaredas, é como se os pés em movimento dançassem e formassem a labareda das bordas. E a cratera, na verdade, como buraco, é o meio das penas. Então é realmente o cu. Ele está falando como uma estrela, o cu é uma estrela. Né? E isso é interessante, porque tem algo da estrela, a imagem da estrela que carrega a ideia daquilo que produz luz por si próprio, né? Tem uma combustão interna, uma combustão própria que produz luz. E a ideia de um corpo que produz luz através do seu ponto mais escuro, talvez, do seu ponto de excreção, né? Ao mesmo tempo em que ele vai falar sobre a boca como algo que atravessa o canto, mas ele está falando do corpo como quase que uma flauta, né? Um didgeridoo, um cano por onde passa o ar, só que no caso passa o mundo por esse cano e se produz em canto, né? Vou seguir com o poema, parar de falar. Né? E que me atravessa um protoplasma primitivo, uma eletricidade do universo, uma força. E por esse canal calcinado sai um ruído rítmico, uma fremente desarrumação do ar, o verbo sibilante, vento, o som onde começa tudo, o som, completamente vivo. Boca, Rullure, Blasher, onde desembocam, como se diz em nome, os canais muitos, pura consumpção em voz alta ou num murmúrio entre sangue venoso ou traça de lume. Gangrena, música, uma bolha, arte medonha da paixão. Um poro monstruoso que respira o mundo. Nele se coroam o escuro, o fôlego, o ar ardido, o ouro, tubo sonoro por onde se coa o corpo, se escoa todo. Então tem essa imagem que aparece em alguns momentos da obra da Evertreda, não é só aí, do corpo como um tubo, né, com orifícios nas duas pontas, por onde passa o fôlego, o ar ardido, e se produz o ouro, e é o próprio corpo que escoa pelo seu próprio buraco, né? Essa relação entre a deglutição e o vômito, e o canto e a excreção, toda a produção corpórea de matéria, que é também a produção corpórea de um mundo. Esse encontro seguiria depois do cinema falando sobre a ideia de magia, mas já são 9h40, então a magia vai ficar para segunda-feira que vem, junto com a outra ponta da língua bifurcada, em que eu vou falar sobre poesia e sociedade, como uma das formas de se lidar com a ideia da relação entre poesia e realidade. Mas eu acho que é até adequado falar de magia quando se for falar de outras questões também relativas à poesia como violência e a poesia retomando todo esse poder, né, que a gente está falando agora, que a poesia trabalha com a própria matéria do pensamento, como é que isso se confronta com a ideia de um mundo que está o tempo inteiro dizendo depois que você fecha o livro nada aconteceu, ou nada segue acontecendo, e só o que você teve foi assistir a um espetáculo. Quanto é que o poema consegue ser uma magia no sentido de manipular a matéria sensível, né? Então vamos deixar agora para quem quiser fazer comentários ou perguntas, fiquem à vontade.
Foi confuso demais esse negócio todo, essas abstrações todas de imagem, fantasma, encarnação, negatividade, tudo combinado, interseccionismo. É bastante coisa, né? Mas a gente lê um poema do Beethoven, a gente vê que sim, a cada verso tem muita coisa. Não dá para não dá para ser menos. Ah, Lucas, eu não sei, de repente assim, eu tô dando uma super viajada. Eu acho mais fácil o Fernando Pessoa que o Herberto, mas assim, aí você me corrige se eu estiver errada, mas na minha cabeça, essa coisa de intersecção é mais ou menos uma linguagem, né, para intercalar as imagens, uh, como se fosse mais ou menos uma poética que contribui para as artes visuais. É isso ou eu estou super viajada? Contribui em que sentido para as artes visuais? Quando ela vai montando essa coisa na nossa cabeça. Por exemplo, você, se eu falar para você assim, não pense em sorvete, a primeira coisa que vai aparecer na sua cabeça é um sorvete. Mas assim, para mim pode ser um de casquinha, para você pode ser um picolé. Então essa linguagem talvez componha a arte na nossa cabeça. Foi mais ou menos assim que eu entendi. Sim, não sei se ele se colocaria como. Eu acho que a Melissa caiu. A Melissa que acabou de fazer a pergunta, né? E saiu da sala. Deve ter caído na internet. Eu vou ver se ela volta antes de responder. Deixa eu ver o que está escrito aqui. A Jéssica perguntou: Lucas, o que você comentou sobre imagens encadeadas e os pontos que inflamam me lembrou de o fim de um poema de Última Ceia. Qual que é esse Última Ceia? Eu não estou lembrado. Obrigado pelos comentários. Ah, Última Ciência. Talvez seja a Última Ciência. Em vez de Última Ceia. Ah, sim, Última Ciência. Sim, tem alguns livros da Bertelda que eles são bem. Acho que alguns livros são mais reflexivos e outros menos. Alguns livros eles são mais, se entregam mais às imagens e outros falam muito sobre. Não espero nada. Espero o dom apenas de uma imagem. Uhum. É interessante esse verso, né? O dom apenas de uma imagem. A ideia de que uma imagem é um dom, né? Ela coloca alguma coisa pra gente. Que ao mesmo tempo isso é nada, né? Não espero nada além do dom apenas de uma imagem. Eu não espero nada, espero o dom apenas de uma imagem. O dom apenas de uma imagem ao mesmo tempo é nada, mas é o dom de uma imagem. É aquela, sim, é um pouco aquela ideia do que ele coloca lá no poema no texto sobre memória e montagem, que ele diz: vive-se do lucro das superstições, né? Qualquer imagem que está colocada é meio que provisória, né? Quando você tem um mundo e entende que esse mundo é falseável e você consegue pela poesia explorar outras realidades possíveis, mas você também não quer admitir que as imagens que a poesia coloca são as imagens reais. Elas são só outras imagens. E poderiam ser outras ainda também. E o que a poesia faz é ir, seguir explorando e seguir propondo a experiência dessas outras imagens. Então, do que a gente vive no final é do que a gente assume a partir dessas imagens. São as superstições que a gente retira dessa imagem. Então a gente recebe um dom dessas imagens.
Mas esse dom, ao mesmo tempo, não é nada. É possível, na verdade, só querer, na verdade, outras imagens. Imagens e mais imagens para provar que não existe a realidade, né? Inclusive, fala isso num texto, né? Preciso de imagens e mais imagens para provar que não existe a realidade. Será que não existe a realidade? Poderíamos questionar, mas realmente o jogo entre imagens e realidade é isso. Né? O tema da relação entre poesia e realidade está colocado como o jogo geral da relação entre imagens e realidade. E isso é isso tudo, né? Eu não vi se a Melissa voltou, mas eu vou responder o que ela tinha falado. Pelo menos está gravado, né? Eu não acho que o Roberto Helder falaria sobre uma arte contribuindo para outra. Não acho que é nesse sentido que ele coloca o texto, como se a poesia contribuísse para a pintura, por exemplo. Pode contribuir, um pintor pode, a partir da experiência que ele tem com poemas, vir a se inspirar nisso para falar para fazer alguma obra. Mas eu acho que a questão do texto está mais em levar todas essas artes, quaisquer que sejam, no caso do Bertold especificamente a poesia, e é de se questionar se ele faz realmente uma hierarquia entre a poesia e outras artes. Não sei se faz. Quando ele coloca o canto como essa coisa que ele coloca o canto sendo, é de se supor que há uma hierarquia, né? Essa hierarquia é um tema comum no romantismo, por exemplo, né? Existia uma hierarquia da pintura sobre a poesia, depois o, no Renascimento, por exemplo, depois no romantismo, com essa recuperação do sentido do canto, do epos, etc., alguns filósofos começam a falar de uma hierarquia e começam a colocar a poesia acima da pintura. Tem essas rinhas de artes. Mas não acho que o Herbert Helder se preocupa tanto com essa questão. Mas o que ele faz é dizer que qualquer que seja essas artes, seja o cinema, seja a pintura, seja a poesia, o que está em jogo não é a natureza própria dessas coisas, como palavra, como imagem estática ou não, mas como a natureza da própria imagem, como natureza do pensamento, como natureza da experiência, de modo a tentar colocar de que forma na arte o que está em jogo é a própria forma de existência. Tentando desesperadamente, né, sustentar a ideia de que a arte não é só um espetáculo burguês, não é só uma coisa que está aí no mundo que a gente aprecia e acha lindo e às vezes até amacia o ego, né? Nós, como nós somos evoluídos porque sabemos apreciar essa bela obra e ela é tão difícil e não é isso, não é essa a questão, entendeu? Não importa isso, tá em jogo mais, assim, sabe? Abandona essas noções e se entrega a uma outra coisa de colocar toda a sua existência em jogo, assim, uma convocação alucinada a isso, assim. A Laís perguntou, Heberto relaciona a perspectiva da realidade dele com a do mundo, como uma espécie de realidade pura e cruel, muitas vezes? Ele coloca uma oposição, em muitos momentos, entre a poesia e o que às vezes ele chama de banal cotidiano, às vezes ele chama de linguagem administrativa, ou de formas administrativas da linguagem, não sei se ele usa esse termo, mas ele fala de administração. Então existe uma oposição, e ele fala muito na poesia como crime, da poesia como erro, da poesia como violência. Então tem sim uma oposição muito grande entre o que a poesia está propondo e uma outra força que está em jogo no mundo, que não é poesia. Tem uma oposição entre coisas que são poéticas e coisas que não são poéticas. E, e a poesia é feita contra o mundo, contra essa outra coisa. Às vezes ele chama de mundo, às vezes de cotidiano, às vezes de banal cotidiano, às vezes de administração. Então, chamar de realidade ou perspectiva da realidade é que eu não sei. Eu acho que esses termos são complicados. Dizer que o Betel tem uma perspectiva da realidade e o mundo tem outra, e ele opõe a perspectiva dele à perspectiva do mundo. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que é mais
Porque a ideia de perspectiva supõe um olhar, né? Perspectiva é isso, você tem um ponto de fuga que é estabelecido por um olhar específico que vê a coisa de um determinado ângulo. Então, teria o ângulo de vista dele, o ângulo de vista do mundo, e a gente cai numa espécie de relativismo, né? Que cada um vê a realidade por um certo ponto de vista, ninguém tem o ponto de vista total, só Deus. Ele chega a falar disso, né? Nesse próprio texto Memória Montagem, ele fala que, quando ele fala que só o que existe o tempo é o tempo e espaço é a metáfora do tempo, ele vai falar do tempo de Deus, que é o tempo absoluto. E que talvez, como ele é o tempo total, ele já não é mais uma metáfora do espaço, ele é o próprio espaço, porque ele é o tempo todo. Então ele é o tempo sem passagem. Mas Deus está morto, né? O Deus que viria não veio, como ele escreve num certo poema. O Leandro falou: acredito que Helder se aproxime da pintura na medida em que fala da poesia como algo que age no córtex cerebral. Francis Bacon fala sobre isso, sobre a pintura agir diretamente no sistema nervoso. Sim, acho que sim também. Eu acho que esse tipo de colocação são colocações em metalepse, né? Dizer que uma coisa que você vê age no seu córtex cerebral, sim, qualquer coisa, né? Se você supõe que o seu córtex cerebral é onde se processa a sua consciência, se você assume essa visão biológica, então, sim, todas as nossas experiências estão se processando no nosso córtex cerebral. Só a poesia, a pintura? Não, agora essa aula está se processando no córtex cerebral de vocês e de todos nós. Quando eu acho que eles destacam isso, colocam essa ênfase, né? A poesia age lá, a pintura age lá, diretamente no sistema nervoso, acho que isso é uma espécie de imagem para querer dizer que tem uma influência decisiva na constituição do pensamento, né? Vai diretamente na nossa sensibilidade, diretamente na constituição da nossa consciência e tal. A Roberta perguntou em que obra ele fala do tempo absoluto. Nesse trecho é Memória Montagem, esse texto que eu trouxe hoje, que ele fala que todo poema é um filme, que Homero é cinematográfico. Nesse mesmo texto, ele fala isso que eu falei agora. Eu vou procurar o trecho aqui e ler para vocês. Pode falar, Roberto. Roberto levantou a mão. Oi, você consegue me escutar? Tá bem baixo, mas dá para escutar. Tirei o fone, será que melhorou? Melhorou. Então, a minha questão é sobre o Fernando Pessoa. Uhum. Eu tenho uma certa dificuldade de relacionar o Herberto Helder com o Fernando Pessoa, ou de ler essas duas poéticas lado a lado, mas é uma dificuldade também que vem do fato de que eu não fiz nenhum esforço para ela acontecer. E enquanto você falava do interseccionismo e do encadeamento imagético e metafórico daquele poema do Flash. Foi do Flash? Agora eu já não lembro. Uhum. Não, eu acho que foi do Poemacto? do Poemacto, exatamente. Eu fiquei pensando, né, o lado contrário, né? O que é que diferencia esses dois procedimentos? E aí eu fiquei tentando lembrar aqui muito do Chuva Oblíqua e das leituras que eu já fiz do Chuva Oblíqua. E eu fico pensando que o interseccionismo, em alguma medida, ainda que traga uma ideia de movimento baseada, claro, no futurismo, ela não transforma esses vários planos em um só, ou não faz com que esses planos se alterem, né? Você tem lá esses planos interseccionados, mas distintos, em alguma medida. Uhum. E às vezes eu fico pensando se o Herberto Helder não vai no movimento contrário, até pela ideia de metamorfose, que é muito amplamente associada ao procedimento poético do Helder, de você instaurar uma imagem
e daqui a pouco vai ser desfeita ou retrabalhada, reconfigurada, reimaginada ou realocada a partir de uma outra palavra imagem, né? Então, essa ideia do movimento me parece um pouco mais aprofundado na poética do Helder do que na do Pessoa. Não sei se você chegou a pensar sobre isso, porque é uma coisa que ficou ecoando aqui na minha cabeça. Sim, eu acho que sim, você tem razão mesmo. Esse movimento da intersecção, ele é mais ou menos o movimento da metáfora, em geral, né? Que você pega uma coisa e diz que ela é outra. Então, você pega uma coisa e sobrepõe a outra, né? E, de fato, eu acho que o Ebertelde, ele parte para uma aceleração da metáfora, né? Ele bota uma metáfora em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, a ponto de você perder o chão de não saber constituir qual é a imagem, né? E parece que o Fernando Pessoa, ele vai para uma desaceleração, né? Ele coloca uma imagem e outra. São só duas imagens. E ele escreve um poema longo que tem duas imagens só. Quase como se fosse assim, né? A intersecção de duas imagens. Então, de fato, parece mais estático, porque ele está parado, desenvolvendo de que forma essas duas imagens se sobrepõem uma à outra, né? Enquanto que o Ebertoldo, pela aceleração, uma vai sumindo na outra, né? De repente, as coisas se sobrepõem tanto que nem você ir misturando tinta até que você só tem o cinza, né? Mas no Ebertoldo você não tem só o cinza, claro, mas realmente tem essa diferença. Eu acho que é interessante relacionar as duas coisas por esses pontos de intersecção, assim, de que também o modernismo português, a obra do Fernando Pessoa, do Sá Carneiro, tinha essa relação com a poesia, que era de tomar a poesia como um jogo absoluto, né? O que está em jogo ali na poesia é o próprio ser, assim, né? E pela questão do fingimento também, eu acho que é muito forte. E eu acho que a questão do interseccionismo é interessante por causa desse jogo. É quase como se fosse possível dizer que uma consciência plena da possibilidade de interseccionar imagens como uma forma de superar a dicotomia entre pensamento e realidade, porque de repente a imagem que está no seu pensamento se intersecciona com a imagem que você está percebendo no mundo e você cria a sobreposição dessas duas coisas. Quando o Herbert Helder leva isso a uma velocidade muito grande, é meio que assumir já aquilo que foi elaborado naquela lentidão e levar isso para um ritmo de uma experiência alucinante, assim, né? Então, não sei, eu gosto dessas correlações, mas de fato tem muitas diferenças, né? Só de ver também, por exemplo, pelo próprio fato de como a poesia do Fernando Pessoa é quase que argumentativa, né, em muitos momentos, né? Ao mesmo tempo que ele está apresentando as duas imagens se sobrepondo, ele está falando sobre sobreposição de imagens. Eu imagino isto, esta eu estou sonhando, aquela eu estou vendo, então isto se sobrepõe àquilo e isto acontece. Assim. Para o Beto Helder é corpo de flecha, nato cantante, sobe para a estrela e vai embora. Né? Ah, eu vou falar aqui para Roberta o trecho do Memória Montagem. Ele fala assim, logo depois daquele trecho que eu falei, qualquer poema é um filme e o único elemento que importa é o tempo, tal, no parágrafo seguinte ele diz, não existe outra metáfora que não seja o espaço. Aquilo a que chamam metáforas são linhas de montagem narrativa, o decurso da alegoria, o espetáculo. O tempo de Deus é um espaço de uma força luminosa narrativa que tal excedência que o tempo assimila... Desculpa, eu li errado. O tempo de Deus é um espaço de uma força luminosa narrativa de tal excedência que o tempo assimila a perenidade mítica, uma sustida agonia, uma ressurreição, digamos, mortífera.
esta seria a montagem total. A memória como tecido ininterrupto ou a permanência rigorosa do imaginário no tempo e a ilusão do mundo inesgotável. É um pouco diferente do que eu tinha falado, né? Mas dá para pegar a ideia. Tem no livro do Pedro Eiras, Esquecer Fausto, que é o doutorado do Pedro Eiras, tem um capítulo, um trecho de um capítulo sobre Beto Helder e o interseccionismo, né? Onde ele faz essa ponderação, onde o que é possível dizer que tem a ver e o que não tem a ver, o que é diferente, né? Faz muito tempo que eu li, eu não lembro exatamente o que ele diz agora, mas tá lá também essa pesquisa aí. Até mais, Fernanda. Já são 10 horas, se ninguém quiser falar mais nada, acho que a gente pode encerrar e a gente volta segunda que vem, retomando o tema da magia e também falar sobre poesia e sociedade, basicamente sobre as noções da poesia como crime, poesia como erro, poesia como violência, além da poesia como magia, que ficou semana que vem, como formas de pensar a relação entre poesia e realidade. E ler mais textos juntos. Muito obrigado. Vou parar a gravação aqui.